Os grupos são fundamentais dentro das organizações. Toda organização é um grupo de pessoas. Essas pessoas da organização vão acabar fazendo parte de algum grupo, seja ele formal ou informal, seja por colocação de atividades em comum, ou seja por similaridades. As pessoas acabam se engajando em um ou mais grupos dentro da organização. O que acontece, então, é que no dia a dia, nas atividades, as pessoas não dependem apenas de si, dos seus interesses, da sua maneira de trabalhar. Ela também depende das interações que faz. Essas interações vão fazer com que seu trabalho flua. Além disso, as pessoas se integram socialmente para que possam se sentir melhor, para que possam relacionar, para que não se sintam isoladas. O que acontece geralmente nos grupos, né? Um efeito do grupo acontece dentro do próprio grupo. Se acontecer algum problema, alguma dificuldade, algum conflito interno no grupo, isso vai refletir diretamente. Depois somente que esses impactos vão se espalhar. Além disso, um chefe depende da sua equipe. Ele não consegue fazer tudo sozinho. Se ele é um chefe, se ele é um líder, ele já tem um grupo sob sua responsabilidade. Então, muito do que ele vai fazer, dos resultados, a maior parte disso vai depender do grupo que ele coordena. Os grupos podem ser formais ou informais. Grupos formais são criados dentro da própria organização. Podem ser grupos permanentes, que estão associados a um departamento, a um setor organizacional, que aparecem diretamente no organograma. Ou grupos temporários, que são grupos de trabalho, que são criados para resolver uma determinada coisa. Por exemplo, uma situação que não esteja legal dentro da organização, algo que precisa ser resolvido, algum problema, alguma nova atividade, uma inovação. Às vezes são desenvolvidos por grupos formais, mas temporários. Outros grupos são grupos informais, que os próprios membros da organização acabam compondo. Eles podem ser grupos de interesse, tá? Porque as pessoas atuam em determinada área, têm determinados interesses, querem que determinadas coisas aconteçam, então eles acabam se unindo. Ou podem ser grupos de amizade, que as pessoas se juntam por causa de afinidade. São aqueles grupos onde as pessoas gostam realmente um dos outros, que eles vão almoçar juntos, se encontram fora do horário de trabalho e tudo mais. Os grupos têm estágios de desenvolvimento. Inicialmente, um grupo vai ser formado. As pessoas vão chegando. Quando a organização está iniciando, quando está montando novos setores, novas atividades, muitas vezes as pessoas não estão presentes na organização. Então essa formação pode acontecer com pessoas distintas que não se conhecem e que não têm relação nenhuma prévia. Então isso vai se formando, as pessoas vão se entendendo, se conhecendo, deixando de ser individualistas apenas para poder integrar o grupo. Depois acontece uma tempestade onde não tem papéis definidos. Cada um quer fazer uma coisa. Cada um mostra sua personalidade, seu perfil, e o grupo fica em ebulição até ele conseguir se estabilizar mais. Em seguida, passa-se por uma etapa de normatização. Já se sabe quem são os líderes informais, o que cada um sabe, o que cada um gosta, o perfil de cada um, em que ele é bom, em que ele tem dificuldade. E o grupo entra num nível de trabalho interessante, estruturado. Posteriormente, com a aceitação, com a definição, com a organização do grupo, esse grupo eleva seu desempenho. Ele consegue se tornar mais eficaz, mais eficiente, desenvolver as tarefas, as atividades propostas para ele de uma forma de alto desempenho.
Mas chega um momento em que esse grupo pode começar a ter mais dificuldades, a querer se desfazer, alguma pessoa se cansar, ter dificuldades, se licenciar, se afastar, começar a se entediar com algumas coisas, não ter toda a motivação. Isso pode acontecer. Então pode acontecer um declínio. E até que acontece o encerramento desse grupo, quando aquela atividade deixa de existir, quando por algum motivo as pessoas saem e tudo mais. O que acontece ainda é que isso não acontece uma vez só, esse estágio de desenvolvimento do grupo. Na hora que alguém novo entra, volta-se para um estágio de estruturação, de formação, de uma tempestade para entender aquela pessoa, depois normatizar com aquela pessoa dentro, no lugar de outro, um desempenho positivo, muitas vezes até o encerramento. Os grupos têm uma dinâmica em seu trabalho, em suas atividades, na sua maneira de atuar. Essa dinâmica vai depender das pessoas que estão lá dentro. Cada um tem diferentes visões, cada um atua de uma maneira diferente. Dos objetivos do grupo. Se o grupo vai fazer alguma coisa somente de trabalho ou coisas externas, o quanto que as pessoas estão motivadas por esses objetivos e o quanto elas vestem a camisa de realmente fazer esse tipo de atividade e tudo mais. E de outros recursos disponíveis. Aquele grupo, para realizar a atividade, ele vai ter os recursos adequados? Como é que ele vai se virar para isso? Tá? Tudo isso vai influenciar a maneira do grupo trabalhar. As atividades que eles vão fazer. Se eles vão ser mais eficientes, se vão ser eficazes, vão dar bons resultados, se vão trabalhar de uma forma unida ou não, tá? E tudo isso, obviamente, vai influenciar bastante no desempenho, no resultado alcançado pelo grupo. Os grupos se alteram com a entrada de outras pessoas, como foi dito, e dois elementos principais vão influenciar no desenvolvimento desses grupos. Um é a comunicação. Como as pessoas se comunicam? Como a troca de informações? Elas são puramente formais, burocráticas? As pessoas comunicam de forma adequada, se preocupam com a comunicação, se preocupam com o outro lado estar compreendendo, estar recebendo aquela informação adequadamente. E ainda com sentimentos em relação aos colegas. As pessoas se sentem bem no grupo, se sentem membros desse grupo. Se isso acontecer, esse grupo tende a ter um desempenho mais positivo. Mas pode acontecer de um grupo ter sido criado formalmente, mas as pessoas não se entenderem tão bem. Nessa situação, podem acontecer problemas de desempenho. Geralmente acontecem, os grupos não fluem tão bem assim. Eles podem ter dificuldades nos seus resultados e não terem resultados tão positivos.